O turismo em Goiás registrou um crescimento de 6% nos últimos 12 meses e o Réveillon deve movimentar ainda mais as cidades turísticas aqui no nosso estado. Felizmente, os goianos e os turistas de outros estados têm bastante opção por aqui. É isso mesmo, não é, Mônica? É isso mesmo, Renato. Boa tarde mais uma vez para você e para todos que nos acompanham. Para falar melhor sobre esse assunto, nós estamos recebendo a Giovana Tavares, coordenadora do Observatório de Turismo da Goiás Turismo. Ela vai falar para a gente aqui como que está essa preferência do público goiano e do pessoal também que está vindo de outros estados. Seja bem-vinda. Qual que é a procura para a virada do ano? Quais as cidades que estão aí no topo dessa procura? Seja bem-vinda. Nós temos aí como destaque 3 ranchos que oferecem já um Réveillon tradicional, né, no estado de Goiás, Aruanã, Pirenópolis, Cidade de Goiás, Lagoa Santa. Então, assim, alguns desses Réveillons, eles são particulares, outros são públicos, né, oferecidos aí pela própria prefeitura. Então, essas cidades estão se destacando. Goiânia também, né, com coisas muito privadas, mas que as pessoas têm procurado cada vez mais. É uma data muito importante para o comércio geral, né? Seja o turismo, o setor hoteleiro, isso fomenta a economia. Sem dúvida, né? As ocupações aumentam, né? Pirenópolis chegou a comentar comigo que 100% é a previsão deles, então a gente movimenta toda a economia. O comércio, os restaurantes, as hospedagens, o artesanato local, os atrativos, porque as pessoas não vão só na festa da virada, mas também, né, acabam, né, visitando os atrativos locais, as cachoeiras, os clubes, os museus, enfim, movimenta toda a economia das cidades. Giovana, você acredita que dá para ir ainda sem se programar? Por exemplo, o brasileiro tem o costume de deixar para a última hora, né? Ainda dá tempo de ir em uma dessas cidades e não ficar na mão, por exemplo, com o setor hoteleiro, não ficar sem uma hospedagem, alguma coisa do tipo? O ideal é se programar, porque a gente tem uma boa oferta hoteleira, uma boa oferta gastronômica, mas as pessoas precisam comprar com uma certa antecedência, porque os destinos eles acabam ficando abarrotados de pessoas que decidem de última hora. Então é importante se precaver, mas as hospedagens elas existem, elas estão aí, né, para justamente receber essas pessoas. Cidade de Goiás, por exemplo, que não tem tantos hotéis, já Pirenópolis tem muitos hotéis, nós acabamos de fazer o censo hoteleiro lá, então a gente tem mais de 500 hospedagens, fora os hotéis tradicionais, as pousadas, a gente tem os Airbnb. Então, assim, as coisas elas vão fluindo, mas o ideal é que o turista se programe, porque festas de grande impacto como o Réveillon, elas realmente fazem com que as cidades fiquem lotadas. Para quem, então, não se decidiu, qual seria a sua sugestão agora para poder ir e não ficar na mão? Nossa, para poder não ficar na mão, Goiânia, né? Porque Goiânia tem mais de 170 hotéis, né? Então, assim, a gente tem aí algumas programações particulares bem interessantes, mas eu acho que é imperdível esses Réveillons de Lagoa Santa, que é maravilhoso, é um lugar incrível, né? De 3 ranchos, que tem uma organização excepcional, eles fazem todo ano. Da cidade de Goiás, que tem se empenhado muito para receber este turista que vai para a festividade do Ano Novo. Eu acho que são destinos importantes e que a gente precisa valorizar e conhecer também destinos menores, né? Destinos com uma capacidade menor de receber, mas ao mesmo tempo uma hospitalidade maravilhosa, né? Um bem receber que a gente não encontra em todos os lugares. Goiás é muito rico nisso, né? Nessa questão da hospitalidade. Acredita que essas cidades que estão oferecendo já um Réveillon público, onde não tem que pagar entrada, é um atrativo maior para os turistas? Assim, quem busca grandes festas, né? Com movimento, com vários estilos musicais, eu acho que é um grande atrativo, sem dúvida, porque a gente precisa realmente estimular, né, o convívio das pessoas, quer dizer, o momento da pessoa ir para a festa, mas também conhecer as especificidades desses locais que são tão maravilhosos e tão diferentes também. Ok, Giovana Tavares, coordenadora do Observatório do Turismo da Goiás Turismo aqui em Goiás. Agradeço a participação e eu volto aí com você, Renato. Valeu, Mônica, obrigado pela participação, mas deixa eu te fazer uma pergunta antes. Você tem algum destino preferido aqui no nosso estado? Eu sou apaixonada por Caldas Novas, mas confesso que tem um tempinho. Depois da pandemia eu retornei só 2 vezes para lá. Eu gosto muito. E eu vou te contar outra agora, viu?
aprovaram a taxa do turismo lá em Caldas Novas. Os preços variam entre R$ 5,00, podendo chegar até R$ 183,00, dependendo do tamanho. A gente vai ter que calcular aí para ver se vai caber na conta, né? Pois é, agora, se já estava demorando para eu retornar, imagina agora vai demorar mais um pouquinho. Mas tem que aproveitar, sabe por quê? Essa taxa vai ser só no ano que vem, a gente ainda vai ter um período de transição. Então agora que o tempo está mais fresquinho, águas quentes, é uma combinação muito boa, não é? Perfeita, Renato, não tem nada melhor. Você fica ali até o finzinho da noite, lá dentro da piscina de molho, sai até enrugada, é bom demais. Tá certo, Mônica. Muito obrigado pela participação com a gente aqui no TJ Goiás.